1h26, agradecendo a presença já do Luiz Inácio Sebenello, aparecendo aqui aos nossos estúdios. A feira Construsul, mais uma vez, ocorre nos pavilhões da FINAC. Luiz Inácio Sebenello, boa tarde. Boa tarde, Diego, boa tarde, ouvintes. Estamos aqui para apresentar alguns dados, responder algumas perguntas, não é? E estamos à disposição do amigo. Esta é a 17ª feira, certo? Construsul. Da Construsul e a 9ª da Expo Máquinas, que ocorre simultaneamente. Simultaneamente. Vamos falar inicialmente, então, para o ouvinte da Rádio ABC 900, até para explicar. Essa feira, ela é voltada para profissionais, só que ela é uma feira muito ampla, né? Pedir para o senhor falar um pouquinho de quais os tipos de profissionais que passam por ali, para os ouvintes terem uma ideia. Bom, me permite primeiro, assim, a construção civil, a gente vincula às vezes com a habitação, e a habitação é uma forma, né? Uhum. Nós temos a construção civil, a predial, mas toda a infraestrutura urbana, ela envolve a construção civil. Sim. Inclusive, no meu entendimento, a criação do próprio lote, que é uma questão social hoje das ocupações de terrenos, não é? Uhum. Em que o lote não é regularizado. E essa regularização pela construção civil. Os conjuntos habitacionais. Dotar de um lote de água, coleta de esgoto, energia elétrica, tudo isso passa pela construção civil. Agora, a feira vinculada à construção civil, ela abrange a área da engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, abrange a área da arquitetura, abrange os profissionais de nível médio, mestres, feitores, técnicos em geral. Técnicos em geral, abrange pedreiro, carpinteiro, marceneiro, ferreiro, pintor, esquadrieiro, abrange numa grande empresa o especificador, abrange o comprador de materiais. Vamos explicar, isso é interessante. O especificador, ele define o que exatamente numa obra? Não, normalmente a definição da obra em si, ela é do projetista. Certo. Que aí sim é o engenheiro ou arquiteto. Mas nas grandes empresas passa por um especificador que ele vai verificar os produtos que tem no mercado e o produto que o setor de compra vai comprar. Uhum. Por exemplo, eu posso ter um detalhamento, dizer que eu vou fazer um piso de porcelanato, mas eu tenho porcelanato A, B, C, D, que pode variar de acordo com o preço, de acordo com a categoria, de acordo com a qualidade. Muitas vezes as empresas se utilizam do especificador para fazer esse detalhamento, especialmente quando o projeto não contemplou esse dado. Certo. Mas existe essa figura do especificador. Enfim, a gente está falando de materiais diversos, máquinas, ferramentas, até mão de obra. Que se pode imaginar, inclusive a mão de obra na feira. A mão de obra. Até eu estava olhando aqui, nós temos inclusive, como no caso das máquinas, o setor de mineração também é contemplado nessa feira, as demandas. Enfim. Exatamente, a feira é aberta a tudo que envolva a construção civil. E uma das coisas consideradas de mineração na construção civil é a geração da brita, por exemplo. Certo. E muitas vezes, para cidades onde não tem a natureza não fornece areia, essa areia pode ser fabricada. E assim como é fabricada a brita, eu posso fabricar areia. Então existe isso sim, é tal a abrangência que é um universo muito grande. Bom, a gente pode citar aqui a expectativa que vocês têm de 78 mil visitantes, né? É o que nós pretendemos. Como é que foi isso? É mais ou menos o que foi o ano passado? É mais ou menos o que foi o ano passado. Nós queremos manter o padrão do ano passado e, se possível, melhorar. Certo, 572 expositores. São empresas que estão lá dentro. Desses diversos segmentos que a gente fala, seja de ferramentas, máquinas, cimento, sei lá, materiais diversos. Existe algumas coisas muito especializadas, por exemplo, adesivos de engenharia. Quando eu faço um prédio que eu uso peças pré-fabricadas, muitas vezes eu uso adesivo, são colas, sim. Mas são colas específicas para uso na construção civil.
A Feira Construsul, ela tem uma abrangência internacional porque ela tem apoios de organizações internacionais, como sejam câmaras de comércio, e tem expositores internacionais e tem produtos internacionais, né? Existem empresas que importam produtos, empresas brasileiras que importam produtos, existem empresas estrangeiras que estão presentes, né? E a ideia é que nós consigamos transformar essa feira numa feira referencial em todo o Mercosul. Certo. Nós, hoje, pelo conceito que a gente tem ouvido dos expositores, é que maior que a Construsul só a FEICOM em São Paulo. Olha só. Que é a locomotiva da América Latina. Sim, que é o... Então vamos dizer o seguinte, ó, como a gente tem uma feira de referência no Mercosul, aqui a Construsul em Novo Hamburgo, tem gente vindo de outros países, inclusive, para Construsul. Sim, vocês diversos. esperam ter visitantes de que tipos de países, assim, toda a América Latina, por exemplo? Enfim. Olha, tem vindo da Argentina, nós temos inclusive contatos e vendedores na Argentina. Tem vindo o pessoal da Argentina, o pessoal do Uruguai, que são os mais próximos, não é? Certo. Mas já tivemos a oportunidade de receber gente da China. Olha só. Muito embora a feira procure privilegiar a indústria nacional. O objetivo maior da feira é expor a indústria nacional para o consumidor nacional. Perfeito. Mas não impede que se vejam tecnologias, produtos novos, não é? Até porque o nosso crescimento como país passa pelo avanço tecnológico dos outros que possa ser assimilado por nós. Sem dúvida. Só um parênteses. Então, desses 572 expositores aí, eu tenho também expositores de fora, assim, internacionais, de fora. uma parte deles. Eu não tenho o número agora exato. A proporção, mas enfim... Não tenho essa proporção, mas essa proporção é muito variada. Certo. Ela é muito variada. É uma parte, digamos, menor, assim, pequena. Inclusive, algumas câmaras de comércio querem levar para os seus países nossos produtos. Certo. Muito interessante. Que seria nas trocas internacionais, né? Seria um grande jogo comercial. Sem dúvida. E aí nós temos alguns dados, né, que a gente vai entrar na sequência da Fundação de Economia e Estatística do IBGE desse crescimento, né, do PIB no Rio Grande do Sul, né, e também o PIB nacional, né, e o PIB do Rio Grande do Sul. Existe na economia mundial um conceito consolidado de que nenhum país cresce sempre a taxas elevadíssimas. Não existe essa continuidade assim durante 10, 15 anos crescer em taxas elevadas. Mas o que tem acontecido, que a gente pode trazer aqui, são dados referenciados no último censo do IBGE, e são dados que estão na internet, né? Não são dados meus. Sim. Vou dar um exemplo aqui. No ano de 2013, o Rio Grande do Sul cresceu 15,6 mais do que a média brasileira. E nos anos anteriores, eu tenho aqui 10, 9,8, 18,1, 15,6. Então o Rio Grande do Sul é um estado que tem se diferenciado porque ele tem crescido. Agora, alguns setores, num certo momento, pode se ressentir de alguma forma de política, como os jornais mostram, né, no dia a dia. Por exemplo, o setor metal mecânico está passando por um período de perda de empregos, enfim. Né? É muito influenciado pela situação da Argentina, que os próprios jornais de hoje já estão dizendo que tem uma solução à vista, que seria um banco mundial, um banco de espectro mundial, comprar os bônus de dívida da Argentina e reformular a dívida. Já muda todo o quadro. E, inclusive, o calçado também tem a ver, né? O calçado também tem a ver com essa questão da Argentina, em parte. As políticas externas do governo brasileiro tem que ver a produção da indústria nacional, a proteção da indústria nacional. Certo, claro. Tem que ver aquilo que sai como crítica à China,
que utiliza a mão de obra escrava, que não teria os direitos humanos perfeitamente respeitados, que a remuneração seria vil, né? E que no Brasil isso não tem acontecido, ou pelo menos se acontecer em escala irrisória em relação à China. Exatamente. Agora, falando isso que a gente está falando, é interessante colocar a particularidade da construção civil, né? Aquela questão que a gente conversava antes do programa começar ali, o aspecto artesanal da construção civil também, né? Quando a gente fala em construção civil, a gente tem que considerar o seguinte. Isso é interessante. Na produção industrial, isso é de um autor famoso, Eli Lopes Meirelles, no livro Direito de Construir. Ele diz o seguinte: enquanto a produção industrial ocorre dentro de uma fábrica, abrigada da intempérie, com teto, com parede e muitas vezes com ar-condicionado, a construção civil ocorre ao relento, a céu aberto, e ela é nômade. Nômade porque ela faz uma casa aqui hoje, amanhã faz outra casa no outro local distante do primeiro. Não é? E os projetos não são repetitivos. Eu sou capaz de fazer de um automóvel 1 milhão de unidades, 2 milhões de unidades, né? As fábricas dizem, esse ano eu vendi 1 milhão de carro marca tal. É a linha de montagem. É a linha de montagem, onde eu posso botar o robô. Hoje em dia tem robô até para printar automóvel. Sim, verdade. E na construção civil eu tenho que empilhar tijolo. E eu empilho tijolo utilizando o quê? Uma mão de obra menos preparada, mas eu dou emprego para uma pessoa sustentar sua família. Por mais modesta que seja essa pessoa e por mais despreparada culturalmente que seja. A construção civil tem essa característica, né? Sim. É a não repetitividade do projeto. Pessoas de todos os níveis de formação têm emprego na construção civil. Sim. Sim. Com pouca formação, um pouquinho melhor ele vai ser mestre, né? Com nível médio. Um pouquinho melhor ele vai ser o capataz, né? Um pouco melhor ele vai ser técnico de grau médio, e pode ser engenheiro, pode ser arquiteto, mas a construção civil contempla a vaga para todo esse pessoal, né? E hoje em dia, para entrar numa fábrica de automóveis, está se exigindo até conhecimento computacional para o operário. Claro. Daqui a pouco o cara tem que saber inglês, né? Porque muita coisa para o exterior. Inglês, né? Exatamente. Exato. Nós estamos recebendo Luiz Inácio Sebenello, diretor de Relações Institucionais da Sul Eventos, a empresa que organiza, responsável pela Construsul, a 17ª edição da Construsul e a 9ª da Expo Máquinas, né? Da Expo Máquinas. Por que na FENAC? A primeira Construsul foi na FENAC. Certo. Há 17 anos passados. Atrás. Nós viemos realizando nos pavilhões da Fiergs. E a FENAC nos assinou com uma possibilidade de termos 20% a 30% a mais de área e a FENAC do futuro. Sim. A isto se alia a vinda do Transurb para a porta da FENAC e a rodovia do Parque. Então hoje eu venho a Novo Hamburgo muito mais rápido. A rodovia do Parque me reduziu, eu levava quase 1 hora até aqui. Estou levando meia hora. Sem excesso de velocidade. Sim, a rodovia do Parque, tanto por ela própria, quanto pelo problema da BR-116 em Canoas, que ela resolveu. Porque redistribuiu o tráfego. Exatamente. Né? O Transurb na porta é uma facilidade muito grande. É uma comodidade para tirar o indivíduo do estresse da direção. Não é? E aqui nós tivemos 30% de acréscimo de área física num ambiente climatizado. Sim. Não é um pavilhão moderno, mas é um excelente pavilhão, um excelente conjunto de pavilhões, e que a FENAC do futuro nós temos certeza que vai nos proporcionar crescimento. Nós viemos para cá para crescer. Vocês estão de olho nessa continuidade das próximas décadas. De olho na continuidade e no crescimento. Vocês devem continuar na FENAC, porque essa é a ideia. Historicamente a Construsul tem fila de espera. É uma coisa muito interessante. Existem expositores com 100 metros quadrados que querem 200. E existe gente que quer ser expositora e não consegue espaço. Então, o Rio Grande do Sul carece ainda de um belo centro de eventos
que possa contemplar toda essa demanda reprimida, né, da área de exposições. Na verdade, isso é interessante pontuar. Tem fila de espera, quer dizer, tem a demanda e a estrutura não está conseguindo acompanhar a demanda. Não está conseguindo acompanhar a demanda.